Boa noite todo mundo, bem-vindos. Vão chegando. Desculpa, eu tô chegando porque eu tava correndo, acabo de dar minha aula de yoga, então tempo de me preparar. Já estou aqui. Mônica, bem-vinda. Antônio, tudo bem? Bem-vindo. Hoje a gente vai falar como renunciar à ansiedade. Parece estranho isso, né? Mas é possível sim. Eu já vou explicar, e quando a gente realmente renuncia a essa ansiedade, nossa, que paz a gente tem na nossa vida. Sim, muita paz. Então, como para quem não me conhece, eu me chamo Sandrine Bilardi, eu sou responsável por um programa Executiva Zen, onde ajuda as mulheres a conduzir a sua vida sem ansiedade e em direção ao sucesso, à leveza, à liberdade de ser a mulher que realmente é, e isso com muita leveza e alegria. Regiane, bem-vinda, tudo bem? Muito bem ver você aqui. Então vamos lá, como renunciar à ansiedade. Então hoje eu não vou falar desses técnicas que eu já pratico, que eu ensino, a meditação, como relaxar a mente, como fazer, não. A gente vai falar um pouquinho mais profundamente, a gente vai falar um pouquinho diferente. Então eu vou fazer 3 perguntinhas e vai me falando as suas respostas. Você tem necessidade de controle? Responde lá no fundo do seu coração. Você tem necessidade de controle? Você sofre de ansiedade? Você se preocupa demais do futuro? Então, essas 3 perguntas são a mesma. Exatamente a mesma. Boa noite, Maurício, bem-vindo. E eu vou repetir essas perguntas. Você tem necessidade de controle? Você sofre de ansiedade? E você se preocupa demais para o futuro? É a mesma pergunta. Vocês já vão entender o porquê. Na vida, a vida é movimento, é ciclos, e durante todo mundo já experimentou, a gente recebe da vida eventos que nos marcam, que são desafios, qualquer perda, né? Perda do emprego, perda de um ente querido, perda de uma saúde, ficar doente, até quando os filhos crescem e vão sair de casa, é uma perda de uma certa rotina, convívio. Então, tudo isso mexe com a gente. Isso todo mundo concorda. Só que quando a gente tem esses desafios, cada um reage de uma maneira. A gente pode reagir assim em momentos às vezes muito difíceis, então a gente tem uma dificuldade e a gente reage assim. E às vezes tem pessoas que reagem assim, bem maior, bem grande, e perde, vamos dizer, o equilíbrio, adoece e aí fica complicado. Deu para entender as duas coisas, né? Então tudo vai depender como que eu vou reagir, como eu vou me posicionar frente a esses eventos. Primeiro, quando a gente sabe que esses eventos são naturais e que acontece, isso já nos permite relativizar um pouquinho, né? Claro que quando a coisa chega, realmente dói. Mas como que eu posso me posicionar para ficar saudável? O principal é ficar saudável. Então vamos lá. Essa posição saudável é aceitar que eu sou vulnerável, todo mundo é vulnerável, todo mundo pode receber esses eventos, mas é perceber que eu não tenho controle dessas coisas. É o primeiro ponto, é aceitar que a vida vai nos trazer momentos de desafios que fazem parte do nosso crescimento, faz parte da vida, e que eu não tenho controle tudo que está fora de mim. Então, aceitar essa vulnerabilidade que eu não sei. Por exemplo, agora eu estou bem, estou falando com vocês, paguei minhas contas do mês, daqui a pouco eu vou jantar, eu estou num lugar aquecido, tá tudo ótimo. Mas daqui 5 minutos, daqui 10 minutos ou amanhã, ninguém sabe. E esse fato de aceitar que ninguém sabe, que eu não sei,
e tem essa em português, meu Deus, vulnerabilidade, isso me ajuda a aceitar que eu não tenho controle. Isso já traz uma paz enorme. Faz sentido para vocês? Quem concorda ou quem não concorde, dá um joinha, pode escrever: oi Nadira, quanto tempo? Bem-vinda! Tudo jóia? Rivael, bem-vindo! Livraria Mente Positiva, adorei o título. Depois eu vou entrar aí no teu Instagram. Então, concordam comigo? Às vezes a gente pode até concordar intelectualmente, né? Mas eu quero que você sente lá no fundo se você está pronto para aceitar esse não controle, aceitar que eu não controle o que está fora de mim. E imagina, seria muito chato, né? Uma vida que a gente já saberia, daqui 5 minutos eu vou fazer isso, daqui 10 minutos, amanhã, seria muito chato. Não teria graça, né? Mesmo se tem alguns que eu sei que gostariam de saber tudo, mas não teria graça. A vida é movimento, a vida é ação, é surpresas. Então, quando a gente aceita isso lá no fundo do nosso coração, mas traz uma paz tão grande que eu não tenho controle. Isso eu falo muito para as pessoas que se preocupam demais para o futuro, né? Então vamos lá. Eu tô com minha colinha, né? Porque como eu acabo de dar minha aula, eu preciso chegar aqui. Eu falei, não, vou anotar tudo para não perder nada. Então assim, se eu fico na posição ao contrário, eu quero controlar tudo, a pessoa adoece, a pessoa fica querendo controlar e as situações e os outros também. Percebe na sua vida se você não quis controlar uma situação ou pessoas até com boas intenções. Isso é muito bom na sistêmica, nas leis sistêmicas, de perceber que às vezes a gente tem uma boa intenção, mas na verdade vai trazer só caos. Então eu já estou adiantando um outro passo assim, mas aceitar que eu não tenho controle. Vou falar desse passo que quase entreguei para vocês. Espera aí um pouquinho. Miriam, boa noite, tudo bem? Então vamos lá. O que mais que eu queria falar sobre esse primeiro passo? Sim, quando a gente quer, quem gosta de controlar tudo, gasta muito-se energia, a gente perde energia demais preocupado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, meu filho quando ele vai fazer 20 anos, mas quando ele adolescente e começou a sair, na época podia ir na balada e tudo, a gente tinha um grupinho de mãe da escola, e as mães, a maioria, ficava muito preocupada quando eles saíam à noite para as primeiras baladas. E por que essa preocupação? Se você deu uma educação para o seu filho, você falou todos os perigos que pode encontrar e tudo, você confia nele. O que eu fazia? Eu tenho muita fé, então eu rezava, entregava, ia dormir muito bem. Às vezes eu nem sabia que hora ele ia voltar, não sabia mesmo. E outras mães, que tem muitos casos assim, não dormiam até que o filho chegasse. Então isso é uma ansiedade que desgasta. Imagina que a pessoa então não dorme enquanto o filho não chegar, já acorda cansado, no outro dia ela vai estar disposta, tudo fresquinho, não, já tá comprometida o dia, porque a gente já tem um acúmulo de cansado. Então são pequenos eventos assim que a gente vai acumulando, até que a gente pode até adoecer. Então, percebe aí alguns momentos na sua vida se você não queria estar no controle. Claro que a gente quer o bem das pessoas que a gente ama e tudo. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela queria que os cunhados que estavam brigados ficassem bem. Então, ela falava para um, falava para o outro, mas não era o lugar dela, não era o papel dela. Então, ela queria controlar algo fora dela, e na verdade não deu certo, porque isso não é dela. Então tem uma frase, né, em francês eu sei, em português vai ser: o inferno é pavilhado de boas intenções. Eu acho que é isso, né? Falo se eu tô falando correto. Mas então, as nossas boas intenções às vezes é um controle. A gente quer controlar e não é bem assim, tá? Vamos lá, então, primeiro passo, né? Aceitar sobre todas as coisas de fora.
Segundo passo é perceber que a gente tem uma força interior muito grande. E isso todo mundo tem. E para perceber essa força interior, quando as coisas chegam na nossa vida e que é difícil, que dói, a gente consegue ter força para sobreviver primeiro, depois sacode a poeira e vamos se reconstruindo e caminhando, né? Mas essa primeira força de sobrevivência todo mundo tem. Então percebe na sua vida, dá uma olhada lá no seu passado, veja quantas coisas você já superou. Quantos momentos difíceis aconteceram e você está aqui me olhando? É difícil? É difícil. Mas quanto a gente amadureceu, aprendeu com esses eventos difíceis? Então, todo mundo tem essa força interior muito especial para a gente ir em frente. Concordam? Me falam se vocês concordam, dão um joinho, ou se você não concorda, dão um joinho ao contrário também, né? Porque talvez vocês não concordam comigo e tá tudo bem, tá? E então eu posso te garantir, olhando nos olhos de todo mundo que tá aqui assistindo, você dá conta sim, você dá conta, tá? E essa força interna, essa força interior, você consegue ter mais força, aí vem a sistêmica, quando a gente toma nossos pais, nossos ancestrais, quando a gente tem essa força de trás com a gente pode olhar para frente com essa força e a gente fica com muito mais equilíbrio, força de vontade e a gente consegue lidar melhor com esses momentos difíceis e a ansiedade fica desse tamanho ao invés de um tamanho enorme que nos atrapalha. Tá? Então, sim, é possível, isso faz parte do terceiro passo. Então, lembrando, o primeiro passo é aceitar que você não tem controle o que acontece fora de você. O segundo passo é perceber que você tem uma força interior muito grande e que você dá conta sim, dependente do evento que vai acontecer. E o terceiro passo, então, é estar no seu lugar. Então, é assim, na sistêmica, né, nas constelações, a gente fala que quando a gente está no nosso lugar, a gente sente essa paz. E quando a gente quer controlar, a gente está fora da ordem. Então, por exemplo, os pais são maiores da gente. Quando a gente quer controlar, por exemplo, nossos pais, pai, não faz isso, mãe, não faz isso. Quando a gente vira adulto, né, a gente tem tendência a virar os pais dos nossos pais. E a gente fica fora da ordem. E aí a gente tem um desequilíbrio e aí que a ansiedade bate muito forte. E quando eu fico no meu lugar, sabendo que eu não posso salvar todo mundo, eu não posso controlar todo mundo, eu não posso ajudar todo mundo, a gente fica em paz. Eu fico no meu lugar. Deu para entender esse eu ficar no meu lugar? Olá, VK, tudo bem? Bem-vindo! Estamos quase no final. Quem sabe, eu vou até falar agora que o VK chegou. Gisele, bem-vindo. Quem tá chegando, estamos quase finalizando. Essa live não vai ficar gravada. Mas se você quiser, me escreve no direct e eu te passo a gravação. Ou quem participar do grupo Executiva Zen, elas têm 2 dias de gravação para ver o replay. Tá bom? Então, se você quiser ver todos os passos que eu falei anteriormente, me inscreve no direct, eu mando a gravação dessa live, tá bom? Então, Gisele, me manda aí um direct, eu quero a gravação e eu te mando, tá bom? Eu sei que às vezes o horário, né? Eu cheguei atrasado, então eu vou fazer assim. Mas vocês têm que fazer essa troca de pedir a gravação, porque, como eu falei, eu não quero trabalhar essa ansiedade. Como que eu posso não trabalhar a ansiedade? É deixar o outro fazer também a ação. Isso na nossa vida toda. A gente quer ajudar todo. No começo eu tinha muita ansiedade que eu queria ajudar todo mundo. Quando a gente conhece técnicas novas que funcionam para nossa vida, a gente quer compartilhar com os outros. E na verdade as pessoas, elas vão pegar essa ajuda se elas querem se transformar, se elas querem ser ajudadas. Então não adianta oferecer 1 milhão de coisas se a pessoa não vai receber. Então o único movimento que eu posso fazer é, se quer a gravação,
me escreve no direct. Então eu retiro esse peso das minhas costas e a minha ansiedade fica zero. Isso é um bom exemplo que você pode ter com teus relacionamentos, qualquer coisa. Então é tirar essa ansiedade. E tirar essa ansiedade é renunciar à ansiedade. É renunciar ao controle. É renunciar a querer a ser o salvador do mundo. É renunciar a ter controle. A palavra-chave é isso. É renunciar a ter controle do que é de fora de mim. Quando a gente tem problemas individual mesmo, né, do nosso autoconhecimento e tudo assim, a gente pode se cobrar, se ir atrás, pedir ajuda, fazer terapia, enfim. Mas coisas fora da gente é renunciar a esse controle. E quando a gente renuncia a esse controle, a gente não tem mais ansiedade, a gente fica leve, fica em paz, a gente fica no nosso lugar, como eu falei no terceiro passo. Eu fico no meu lugar. Se eu vejo algo que eu quero ajudar, às vezes eu fico pensando 2 vezes, será que eu vou realmente ajudar? Então, essa é uma pergunta a se fazer, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando que eu tenho esse grupo Executiva Zen, que é gratuito lá no WhatsApp, onde eu falo bastante de como lidar com essa ansiedade. Então, todas as mulheres estão convidadas a participar. E eu vou oferecer para quem estiver vendo essa live agora ou gravada, se vai me pedir depois, uma sessão gratuita, entrevista, para já te ajudar a expandir a sua consciência, para te ajudar a enxergar um desafio seu de outra maneira. Então aproveita, eu só tenho 2 vagas essa semana. Se você quiser agendar, me escreve também no direct, certo? Espero que vocês gostaram. Se vocês tiverem alguma dúvida, também me escreve no direct. Se você pensar, nossa, essa amiga precisaria ouvir isso, me escreve, eu mando. Se ela quiser, eu mando depois a gravação. Então não vai ficar gravado, só as pessoas que vão estar aqui ao vivo ou pelo grupo Executiva Zen, ou se você acaba de chegar e quer a gravação. Vocês fizeram o esforço de estar aqui nessa hora, então vocês ganham o poder de ver a gravação. Um beijo, boa noite e chega de ansiedade. Renuncia ao controle e você vai ver como é muito bom ficar em paz, sentir essa leveza maravilhosa. Um beijo, boa noite. Até breve. Lembrando que quem está entrando nos últimos segundos, se quiser a gravação, me escreve no WhatsApp, no direct, eu mando a gravação. Vai ficar ao ar assim, 1 ou 2 dias só. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.